Shalom. O cuidado de uns com os outros precisa ser uma constante na igreja. A Bíblia nos ensina que somos uma família e, como família, nós precisamos desenvolver esse cuidado mútuo. Um cuida do outro. Se nós olharmos em 1 Timóteo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo, no capítulo 4, os versos 15 e 16, ele diz assim: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que Paulo está falando para Timóteo é que ele deveria cuidar da sua própria vida espiritual de tal forma que os outros olhassem para ele e fossem edificados, estimulados, que a fé dos seus irmãos, daqueles que o ouviam e estavam com ele na igreja, fosse fortalecida. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo assim: olha, cuide-se para que os outros olhem para você e sejam salvos. Paulo poderia ter dito: cuide-se para que você esteja bem. Cuide-se espiritualmente para que você esteja mais próximo de Deus. Mas Paulo deixa aqui uma lição muito preciosa. Cuide-se por causa dos outros. E isso é fundamental entendermos. A igreja não é um lugar onde eu vou, me abasteço para viver a minha vida do meu jeito. A igreja, o templo, o lugar onde nos reunimos, a reunião dos santos, a comunhão dos salvos, ela só faz sentido quando nós de fato nos preocupamos uns com os outros e aquilo que nós fazemos tem a ver com o bem-estar do outro também. Há muitos que preferem se isolar, se afastar, não gostam de se misturar com os demais. É por causa disso e por causa desse tipo de tendência que a Bíblia é cheia de mandamentos recíprocos. São aqueles mandamentos que nós chamamos os mandamentos uns aos outros. Por exemplo, amem-se uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, orem uns pelos outros, tenham cuidado uns com os outros, sujeitem-se uns aos outros. Então, a Bíblia está cheia de mandamentos dessa natureza, justamente para nos ensinar que vivência de igreja é mais do que assistir culto, é envolvimento de cuidado mútuo. Certa vez, estava numa reunião e aí uma pessoa que estava ministrando a palavra, compartilhando, não me lembro se ela estava pregando ou se ela estava apenas compartilhando, verbalizando algumas coisas de testemunho no momento, e uma outra pessoa, muito amiga minha, estava perto de mim e pegou um jornal evangélico, era jornal de crente. Então pega esse jornal com notícias evangélicas e começa a ler enquanto o outro está falando. Quando terminou a reunião, eu o chamei e disse assim: olha, não é correto fazer isso. E ele ficou meio assustado. Eu disse: você está desonrando o seu irmão. Você precisa aprender a valorizar o que ele tem a dizer. Veja, a atitude dele de abrir um jornal, e hoje a gente poderia dizer a atitude de pegar um celular e ficar acessando redes sociais ou outras coisas que estejam ali, enquanto outro está falando, enquanto outro está testemunhando, ou mesmo no momento de culto, quando o outro está dando um aviso. Isso é desonra, isso é pecado, porque nós somos chamados a viver em edificação mútua, e as minhas palavras e atitudes precisam sempre ser de tal forma que edifiquem não somente a mim, mas também os meus irmãos, aqueles que estão comigo.